Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Assim, já não há nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. O que a lei não poderia fazer, pois era incapaz, por causa da nossa natureza pecadora, Deus foi capaz de fazer. Ao enviar o seu Filho na forma humana, Deus enfrentou todo o problema do pecado e destruiu o seu poder em nossa natureza humana pecadora. Dessa maneira, nós podemos cumprir as boas ordens da lei ao viver de acordo com o Espírito e, não, de acordo com a nossa natureza pecadora. As pessoas que seguem a sua natureza pecadora estão preocupadas com o que está relacionado ao pecado, mas as que vivem de acordo com o Espírito se concentram nas coisas espirituais. A mente humana pecadora traz a morte, mas quando deixamos que a mente seja guiada pelo Espírito, a vida e a paz tomam conta de nós. A mente humana pecadora se volta contra Deus por se recusar a obedecer à lei de Deus. Na verdade, nem pode obedecê-la. E as pessoas que vivem pela sua natureza pecadora nunca conseguem agradar a Deus. Mas, vocês não vivem de acordo com a sua natureza pecadora e, sim, seguem o Espírito se, realmente, o Espírito de Deus vive em vocês. Pois, as pessoas que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Ele. No entanto, se Cristo estiver em vocês, mesmo que o seu corpo vá morrer por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, pois agora vocês são justos diante de Deus. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus vive em vocês. Deus, que ressuscitou Jesus, também trará vida para os seus corpos mortos, por meio do seu Espírito, que vive em vocês. Então, irmãos e irmãs, nós não precisamos seguir nossa natureza pecadora, que age de acordo com os nossos desejos pecaminosos. Pois se vocês vivem sob o controle da sua natureza pecadora, vocês irão morrer. Mas, se, pelo contrário, vocês seguem o caminho do Espírito, fazendo morrer suas ações pecaminosas, então, viverão. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque não lhes foi dado um espírito de escravidão, para que se tornem novamente escravos, ou para que tenham medo. Não, Deus lhes deu o Espírito que faz de vocês filhos na família de Deus. Agora, nós podemos gritar, Deus é o nosso Pai. O próprio Espírito concorda que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, somos também seus herdeiros. Nós somos filhos de Deus e herdeiros juntamente com Cristo. Mas, se queremos participar da glória de Cristo, devemos participar também dos seus sofrimentos. Mesmo assim, estou convencido de que o que nós sofremos agora não é nada comparado com o futuro de glória que nos será revelado. Toda a criação está esperando, pacientemente, que Deus mostre o que os seus filhos realmente são. Pois a criação se tornou sujeita à inutilidade, não pela sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Mas a própria criação aguarda, com esperança, pelo momento em que ela será libertada da escravidão da decadência, e irá participar da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Nós sabemos que toda a criação até agora geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Não apenas a criação, mas até nós mesmos, que temos o Espírito como o primeiro presente que recebemos de Deus, gememos silenciosamente, enquanto esperamos que Deus nos adote. E nós também aguardamos a redenção dos nossos corpos, pois fomos salvos pela esperança. No entanto, a esperança que já vimos não é esperança de modo algum. Quem espera pelo que já consegue ver? Mas, se esperamos pelo que ainda não vemos, então, esperamos pacientemente por isso. Assim também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Nós não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Aquele que conhece a mente de todos sabe os motivos do Espírito, pois o Espírito pede em favor do povo de Deus, e faz isso de acordo com a vontade de Deus. Nós sabemos que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados para fazerem parte do seu plano. Pois aqueles a quem Deus já havia escolhido, Ele os separou para se tornarem parecidos com o seu Filho, a fim de que o Filho seja o primeiro entre muitos irmãos e irmãs. Aqueles a quem Deus escolheu, Ele também os chamou, e aqueles a quem Ele chamou, Ele também os tornou justos, e aqueles a quem Ele tornou justos, Ele também os glorificou. Então, qual é a nossa resposta a tudo isso? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas, pelo contrário, entregou-o por todos nós, também não nos dará, sem nada cobrar em troca, todas as coisas? Quem poderá acusar as pessoas escolhidas por Deus? É Deus quem as torna justas. Quem poderá condená-las? É Cristo Jesus quem morreu e, ainda mais importante, quem ressuscitou dos mortos. É Ele quem está ao lado direito de Deus Pai, pedindo a nosso favor. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que a opressão, o sofrimento ou a perseguição podem nos separar dele? Ou a fome, a pobreza, o perigo ou a violência? Exatamente como está escrito nas Sagradas Escrituras. Por amor ao Senhor, estamos correndo perigo de morte todo o tempo.
nós somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Não, em todas as coisas que nos acontecem, sentimos-nos ainda mais vencedores, por meio daquele que nos amou. Eu estou absolutamente convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, na verdade, absolutamente nada em toda a criação pode nos separar do amor de Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos capítulo 8. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da tua palavra, seu Filho amado, o nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, eu quero te